Abra, por favor, comigo a palavra do Senhor. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e aqui está dizendo que ele voltou do seu momento do batismo, e ele foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se de Jesus o diabo até momento oportuno. Numa palavra introdutória, eu quero trazer a vocês 4 tópicos. O primeiro, meus queridos, é que o diabo é real. O diabo não é ficção, o diabo não é mito, o diabo não é um pensamento negativo. O diabo é o leão que ruge procurando alguém para tragar. O diabo é nosso acusador, assassino, aquele que vem para destruir projetos estabelecidos em comum. O diabo é a antiga serpente, astuta, sagaz. O diabo é o dragão poderoso, que vem para destruir aqueles que se colocam em seu caminho. O diabo tem uma rede de comunicação monstruosa. O diabo nos incita à prática do erro, coloca dúvidas em nosso coração e procura nos afastar de uma vida que confia integralmente nas mãos de Deus. Segundo ponto que eu quero trazer é que a tentação é inevitável. Jesus, ele está saindo do batismo e agora é tentado. É impossível, num momento ou outro, todos nós passaremos pelo vale da tentação. Somente um filho de Deus viveu sem pecar, mas nenhum filho de Deus poderá viver sem ser tentado. Um outro ponto que a gente traz é que a tentação pode vir nos momentos mais esplêndidos da vida. Veja que Jesus acaba de sair do Rio Jordão, onde escuta a voz do Pai que lhe diz: tu és meu filho, és o amado da minha alma. No momento seguinte, Jesus é levado por esse mesmo Espírito para o deserto para ser tentado. Não há intervalo entre a voz doce do Pai e a tentação astuta do diabo. Não há intervalo entre o frescor da água do Jordão e a sequidão no deserto. Não há intervalo entre ouvir que é amado e receber as artimanhas do diabo para questionar se o Pai de fato deseja você para ele. Então a tentação pode vir nos momentos mais esplêndidos da nossa vida. Tudo pode mudar de um momento para outro. Uma última palavra preliminar é que o Jesus que venceu o diabo nos assiste quando somos tentados. O Jesus que venceu o diabo nos assiste quando somos tentados. Tudo isso que acontece em Lucas capítulo 4, no Evangelho segundo Mateus capítulo 4, e também no Evangelho segundo Marcos, que traz a narrativa da tentação de Jesus de maneira resumida, está nos mostrando que Jesus, ele experimenta tentações em plenitude, em meu e em seu lugar, para se tornar o nosso substituto fiel. E ao passar por todos esses testes, ele se identifica com a nossa natureza. É por isso que em Hebreus capítulo 4, o autor de Hebreus diz: se você tem sido tentado, se você tem sido afligido, se você tem passado por situações muitíssimo maiores que suas forças, vá até esse sumo sacerdote, porque ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas sem pecado. Ele nos ouve, ele se identifica com a nossa natureza, ele sabe o que nós passamos na pele, a dor do abandono, a dor do luto, a lágrima que corre, a agonia na alma. Ele conhece tudo isso, porque ele experimentou tudo isso em plenitude e venceu.
para se identificar conosco e se tornar cúmplice da nossa dor. Nós não estamos sozinhos nisso. O Neilon disse que nós temos que ministrar aos nossos filhos no dia a dia em casa. Anteontem eu comecei a reler as Crônicas de Nárnia. Eu gosto muito de C.S. Lewis e a maneira como ele escreve. Quem não conhece as Crônicas de Nárnia, são sete crônicas dentro de um volume mais grosso, ou você pode comprar as 7 crônicas separadas. C.S. Lewis escreve no período da guerra, da Segunda Guerra, para crianças, entre a Primeira e a Segunda Guerra, para crianças dos 8 aos 12 anos. E eu lendo ontem, com a Júlia e a Isabela, antes delas dormirem, a primeira crônica, que é o sobrinho do mago, e tem um determinado momento da crônica, que uma das crianças, Dígore, ele vai até um outro mundo, e nesse mundo o leão aparece, Aslan, a representação de Jesus. Dígore está com seu coração aflito, porque sua mãe ficou na terra, vítima de uma enfermidade fatal. E Dígore queria muito pedir para o leão alguma coisa que pudesse curar sua mãe, mas ele não tinha coragem, ele só olhava para o chão. Mas num determinado momento, Dígore levanta os olhos e, para sua surpresa, é o leão quem está próximo a ele, com os olhos abertos, olhando dentro de seus olhos. E o que Dígore percebe é espantoso. Ele vê nos olhos do leão pequenas bolhas de lágrimas brilhosas. E naquele momento ele entende que o leão sofria por sua mãe mais do que ele mesmo. Ele entendeu que a dor de Jesus Cristo por sua mãe era a mesma dor e até maior que a dor que ele sentia. Jesus passa por todas as coisas para se tornar cúmplice da minha vida e da sua vida, da minha dor e da sua dor. Alguns princípios que esse texto de Lucas nos trazem é que o Espírito Santo é o responsável por tudo o que está acontecendo. Veja como começa o versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele volta do Jordão e ele é guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Há um projeto de Deus sendo orquestrado aqui. Deus está por trás de todo esse ato de provação, de dor, de teste de seu filho. Na eternidade, Deus já estabelece esse projeto de resgatar um povo para si. E a maneira como esse povo seria resgatado é através de um substituto perfeito que daria a sua vida em resgate por muitos. E Jesus está se entregando nesse momento, em teste, para se tornar o fiel substituto de muitos. Um outro ponto que a gente aprende desse texto é que a tentação foi intensa. O texto nos diz, no versículo 2, que durante 40 dias, Jesus foi tentado no deserto. A gente tem uma percepção, às vezes, equivocada da tentação. Para a gente, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, ao final dos 40 dias, ele teve fome, teve sede, só a partir desse momento o diabo se aproxima e o começa a assediar. Mas não, Lucas é detalhista em dizer que os 40 dias em jejum, em provação, os 40 dias em restrição alimentar, Jesus é o tempo todo assediado pelas setas infernais. Nós não sabemos a natureza dos outros ataques que ele sofreu nesse período de 40 dias, mas o que Lucas nos diz é que no fim dos 40 dias, os ataques se intensificam. O que está ocorrendo aqui é um teste, uma grande prova, para saber se Jesus poderia ser o nosso fiel substituto. Essa narrativa de Lucas capítulo 4, ela tem muita semelhança com um livro do Antigo Testamento, o livro de Êxodo e também o livro de Deuteronômio. O povo de Deus caminha 40 anos no deserto, desde a sua saída da escravidão no Egito até a entrada na terra prometida. Nesses 40 anos, o povo de Israel recebe as mesmas tentações de Jesus e perde em todas as tentações. Agora Jesus, recebendo as mesmas tentações do povo de Israel, as vence. E assim ele se torna o segundo Adão, aquele que oferecerá um sacrifício perfeito. O primeiro Adão sucumbiu no paraíso. O segundo Adão vence no deserto.
Vamos caminhar pelas tentações rapidamente. A primeira tentação tem a ver, e eu e você experimentamos isso o tempo todo em nossa rotina, com o descanso na providência de Deus. Note, por favor, se você fechou o Evangelho segundo Lucas, eu peço que mantenha aberto, no capítulo 4, nos versos 3 e 4, Satanás, o diabo, que é como se apresenta aqui, Satanás significa adversário, diabo é aquele que vem para causar ruptura, cisão, divisão. O diabo diz a ele: se és o Filho de Deus. Olha que tentação sutil. Jesus havia acabado de ouvir a voz do Pai: este é meu Filho amado. E o diabo agora começa a colocar em xeque: já que você ouviu a voz de que é o Filho de Deus quando foi batizado, eu quero dizer que você tem poder para não experimentar privação e dor em sua vida. Vamos aliviar esse aperto na sua vida. Manda que estas pedras se transformem em pães. O deserto onde Jesus estava era um deserto inóspito, uma região terrível, de terra ressecada. O nome desse deserto é desolação. Pedras estão espalhadas por toda parte, algumas podendo até assumir o formato de pão, especialmente dependendo do tamanho da fome. E o diabo diz: se tu és o Filho de Deus, já que ouviste a voz dele, resolva o teu problema de privação, resolva o teu problema de fome, resolva teu problema de dor imediata. E a resposta de Jesus é: não só de pão viverá o homem. E Mateus acrescenta: mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse episódio tem ligação com Gênesis 3, quando, vivendo em absoluto conforto, o diabo se aproxima do homem e da mulher e diz: olha, eu quero propor a vocês independência de Deus, eu quero propor a vocês a satisfação de todos os desejos de vocês, é apenas olhar, pegar, trazer à boca e comer, vocês não precisam de Deus. Em Deuteronômio capítulo 8, versos 2 a 5, nós temos o episódio do povo o tempo todo tentando a Deus no deserto. Deus os tira da escravidão do Egito, e quando os conduz pelo deserto e lhes faz ter fome, o povo reclama de Deus. O povo não está satisfeito com o cuidado que Deus tem lhes dispensado, com a maneira como Deus lhes tem tratado. O povo se queixa o tempo todo de Deus. O que está em xeque nessa primeira tentação de Jesus é: eu tentarei assumir as rédeas, ou eu entregarei tudo nas mãos de Deus? Vivendo no dia da aflição e da dificuldade, eu reafirmarei a minha confiança integral em Deus, ou numa medida de desespero, eu procurarei resolver o meu problema do meu jeito? Você se identifica com isso? Na hora do aperto, o cheque que vai entrar amanhã, a decisão que você tem que tomar, de tomar decisão apressada, precipitada, de começar a arrombar a porta A, de começar a arrombar a porta B, para resolver aquela agonia sua, não importa se vai esperar Deus intervir ou não. A primeira tentação tem a ver com: eu vou descansar na providência e no cuidado de Deus. Jesus vence, graças a Deus. A segunda tentação tem a ver com render-se à cobiça, vaidade e vida de sucesso fácil. E aqui a gente vai tocar na cultura da nossa época, que prega para mim e para você isso da hora que nós acordamos à hora que nós dormimos. Ter é mais importante do que quem você é. E a gente transmitiu isso para a nossa cultura de igreja. A maneira como nós nos vestimos, como nós nos apresentamos na presença de Deus, como nós nos mostramos para os outros, é mais importante que quem nós somos diante de Deus quando ninguém vê. A segunda tentação tem a ver com render-se à cobiça, vaidade e vida de sucesso fácil. Veja os versos 5 a 8. E levando, mostrou-lhe no momento. A impressão que dá é que o diabo dá a Jesus aqui uma visão bem rápida. Todos os reinos do mundo, e disse: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Deus darás culto. A gente não consegue compreender a força dessas palavras.
Quando o mundo cai em pecado em Gênesis 3, o diabo se torna o senhor desse mundo, no sentido de ser o governante de todos os valores caídos. Quando Adão e Eva caem, um reino parasita entra na história humana. Um reino com valores anti-Deus, contrários a Deus, rebeldes a Deus. São os valores da nossa época anti-Deus, que marcam as ideologias das nossas universidades, a cultura através da nossa música, dos nossos esportes, da nossa literatura. Tudo é orquestrado por ele. Paulo diz que o diabo é o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência. Ele escravizou multidões e se tornou senhor delas. O que o diabo está dizendo a Jesus é: para que entregar-se a um projeto de abandono, bofetões, fome, perseguição, incompreensão, para que poucos venham talvez a crer em você? Eu posso tornar a sua vida muito mais fácil se você me cultuar. Se você pegar o atalho de se entregar àquilo que eu tenho para te dar, alimentar-se dos meus valores, se você abrir mão de cumprir o projeto de Deus para a sua vida, sem ser radical demais. Jesus, você está sendo radical demais. Vamos negociar concessões. Se você abrir mão um pouquinho, eu te dou tudo. Eu te darei pessoas, eu te darei credibilidade. Você não vai precisar sofrer o que está destinado a sofrer. E a fala de Jesus é: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Esse texto tem ligação com Êxodo 32. Você pode deixar marcado em Lucas e só ir para Êxodo 32, nós não vamos ler o texto não. Eu só quero te mostrar o que está acontecendo em Êxodo 32, porque assim facilita a sua memória. O fato de você navegar pela Bíblia e depois poder ouvir essa mensagem novamente durante a semana com calma, com a Bíblia aberta, e estudar a Bíblia vagarosamente, meditando e refletindo. Em Êxodo 32, se você perceber, há uma nota em negrito que precede o início do capítulo: o bezerro de ouro. Enquanto Deus está em cima, no Monte Sinai com Moisés, dando-lhe as revelações da aliança, que a gente sintetiza simplesmente em os 10 mandamentos, mas é muito mais do que isso. O povo de Deus está lá embaixo do monte, construindo um bezerro de ouro, o mesmo formato de animal que era adorado no Egito. Então o povo traz toda essa bagagem religiosa, e eles agora constroem o bezerro de ouro e começam a cultuar esse bezerro de ouro. Moisés está demorando para descer do monte. Será que de fato o Deus que nos trouxe até aqui é realmente o Deus em quem devemos colocar nossa confiança? O caminho de deserto está difícil demais. Vamos negociar, porque no Egito a gente comia bem. No Egito nós tínhamos vida um pouco mais fácil. Vamos aliviar um pouco a dureza do nosso caminho. Vamos invocar de novo os deuses do Egito. E aí eles constroem um bezerro de ouro para o adorar. Depois nós temos Oséias capítulo 2, versículo 8. Nós estamos diante de um episódio bem mais à frente. O reino de Davi já havia se estabelecido. Depois de Davi vem Salomão. Depois de Salomão os reinos se dividem. O povo de Deus se torna infiel, não caminha mais com Deus. Começa a adorar vários deuses estrangeiros. E Deus levanta a nação da Babilônia para destruir o seu povo e levá-los para o exílio no ano 587 a.C. Mas antes de levar esse povo para o exílio, Deus se revela a Oséias dizendo: eles adoraram a Baal e a todos os deuses das nações pagãs com o dinheiro que eu lhes dei, com a provisão que eu lhes ofereci. Eles procuraram facilitar o caminho da vida deles, usando dos recursos que eu estava dando. Eles não compreenderam que a fonte da vida deles, o provedor da vida deles, era eu. O garantidor do sucesso, aquele que os conduziria em triunfo, seria a minha graça. Em Lucas capítulo 8, versículo 14, nós podemos agora voltar para Lucas, nós estamos diante da parábola do semeador, e aqui Jesus vai falar daquela semente que caiu entre os espinhos, e no versículo 14 ele está explicando: a semente que caiu entre os espinhos são os que ouviram a palavra,
e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Se você passar um pouquinho para Efésios, alguns livros depois do Evangelho segundo Lucas, Efésios capítulo 5, veja só a clareza com que Paulo traz o registro para mim e para você. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios capítulo 5, verso 3 a 6, Paulo diz: mas a impudicícia, que é a impureza, e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, piada obscena, compartilhar vídeo pornográfico, essas coisinhas do trabalho, nem palavras vãs, ou brigas, que são chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Olha o que Paulo diz no verso 5, sabei, pois isto, nenhum incontinente, aquele que não se controla, não controla suas cobiças, sua vaidade, nenhum impuro, e a impureza aqui tem teor sexual, ou avarento, entre vírgulas, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Qual foi o ponto em que Adão e Eva sucumbiram? Avareza. Está vendo esse fruto? Nele contém o poder de você se tornar como Deus. Cobiça, autonomia. Essas mesmas tentações são repetidas todos os dias em nossas vidas. É por isso que não é comum você repetir um refrão que na presença de Cristo não vai ser aceito como justificativa. Eu não orei porque eu não tive tempo. Eu não me engajei e servi mais porque eu estava correndo atrás da vida. Eu não me empenhei em jejuns, em orações e em conhecer-te como tesouro precioso, porque eu precisava garantir um futuro seguro para os meus filhos. O passado que eu não tive foi uma vida de lutas, eu tive que me sacrificar para dar conforto e segurança para os meus filhos. Deus, o Senhor entende, né? Eu entreguei meu coração à avareza, à cobiça e a garantir o estilo de vida confortável para mim e para minha família. Foi justo, Deus, eu quis dar o melhor para eles. O que Lucas nos diz é que isso não é um padrão aceitável, isso é sucumbir à tentação. Isso é entregar o seu coração para uma negociata que vai destruir o seu coração, vai te afastar da verdadeira vida em abundância, vai te tornar um idólatra, porque você vai mudar o foco de Deus. Eu te darei tudo, se prostrado me adorares. Ouro, prata e sexo fácil. É o que tenta todos os homens hoje, né? As 3 barras, barra de saia, barra de ouro e São João da Barra. Te dou tudo isso, se prostrado me adorares. Aí vem a terceira tentação, que tem a ver com pegar um atalho para nos desviar das lutas e provações. Olha os versos 9 a 12. Então o diabo leva Jesus a Jerusalém, o coloca sobre o pináculo, que é o alto do templo, estima-se que tinha cerca de 150 metros de altura. Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. E olha só a astúcia do diabo, ele sabe Bíblia, viu gente, mais do que a gente. Como Jesus o havia refutado com Bíblia, ele agora quer tentar Jesus com Bíblia fora do contexto. O Salmo 91 diz: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Jesus sabia fazer uma boa hermenêutica, ele conseguia interpretar bem o texto bíblico. O Salmo 91 realmente diz que aos anjos serão dadas ordens para guardar-nos, mas dentro do contexto maior significa que nós viveremos como justos. Todos os nossos caminhos serão pautados na retidão e na verdade, e na medida em que nós vivemos como justos, e tivermos que passar por situações de crises e dificuldades, Deus nos protegerá em toda a jornada. Mas o diabo pinça 2 versículos do contexto, e cria um significado único naqueles 2 versículos, que eles não têm dentro do Salmo. Então, para você não ser sucumbido, se prostrar diante das tentações do diabo, usando inclusive Bíblia, você precisa conhecer Bíblia. E é com Bíblia que Jesus refuta o diabo no versículo 12, dito está,
não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui Jesus cita Deuteronômio 6, verso 16. Quando o povo, antes de entrar na terra da promessa, é chamado por Moisés e diz: lembra, quando vocês chegaram lá no deserto de Massá, vocês tiveram fome, tiveram sede, e lá vocês choraram contra Deus, lá vocês reclamaram de Deus, lá vocês disseram: será que Deus realmente está entre nós? Lá vocês tentaram a Deus. Esse episódio está descrito em Êxodo 17, nos 7 primeiros versículos. Essa terceira tentação tem a ver com a gente pegar atalho para nos desviar das lutas e provações. É o que acontece muito no Brasil e em países pobres da África. Deus é o dono do ouro e da prata, e você não foi criado para ser cauda, mas sim cabeça. Você não pode sofrer, você não pode passar por dificuldades ou lutas. Então você tem que ordenar, você tem que decretar. Porque se você tiver fé no ponto certo, a sua fala tem poder, irmão. A sua fala tem poder, irmã. A vontade de Deus será manipulada de acordo com o seu comportamento. E aí uma multidão de pessoas, ouvindo textos bíblicos fora de contexto, seguem líderes astutos, que farão comércio deles, mas não lhes alivia a dor, não lhes direciona para a verdade. Muitas vezes, nós seremos levados para situações de grande tentação, que talvez não dure 40 dias, talvez durem anos, e através delas, Deus estará nos moldando, como moldou o seu Filho para oferecer um sacrifício perfeito. Mas as lutas de Jesus não terminam com a terceira tentação, em Lucas capítulo 12. As tentações continuaram no ministério dele, culminando em sua traição, abandono, escárnio sofrido pelos homens e morte na cruz. Se você acompanhar, por favor, o versículo 13, notará que, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se de Jesus o diabo até momento oportuno. Jesus continuou todos os seus dias sendo tentado pelo diabo. Note que, a partir das tentações, o diabo começa a fazer com que pessoas fiquem possessas. Você não verá possessão demoníaca no Antigo Testamento. A partir desse momento, possessão demoníaca começa a acontecer, o tempo todo confrontando Jesus na frente das pessoas. Embate, uma guerra, uma batalha espiritual começa a acontecer, que envolveria Jesus permanecer fiel até o fim, e permanecendo fiel até o fim, ganharia uma multidão para si, ou render-se às tentações, para oferecer um sacrifício que não teria valor nenhum. Jesus receberia a incompreensão da liderança religiosa de seu povo, receberia o rótulo de realizar milagres em nome de Beelzebu, seria traído por um de seus seguidores, abandonado pelos outros 11, considerado louco, e sofreria morte humilhante, morte de cruz. Suas tentações não terminaram em Lucas 4. Elas não eram suficientes. Ele precisava passar todo o restante dos dias de sua vida, recebendo os dardos inflamados do inferno, sendo tentado o tempo todo, ininterruptamente, para se tornar o nosso fiel substituto e se compadecer de nós quando somos tentados. A conclusão que a gente aprende de Lucas 4, nesses 13 primeiros versículos, é que as tentações revelam que Jesus passou vencedor pelo mesmo teste onde o primeiro homem falhou. O primeiro homem sucumbe num jardim, o segundo Adão vence no deserto. O primeiro homem se prostra vivendo absoluto conforto, o segundo homem permanece fiel, vivendo provações agonizantes. Através das tentações, Jesus venceu o diabo para libertar a raça humana de seu poder. Talvez você se lembre de uma das expressões ditas por Jesus no Evangelho. Quando um valente tem sua casa bem protegida, nada lhe acontece.
Mas quando alguém mais valente que ele aparece, invade sua casa e faz o saque de seus bens. Jesus diz isso ao receber da liderança religiosa o rótulo de que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebu. Ele diz: não, o diabo não está dividido contra o diabo, porque um reino dividido contra si não permanecerá. O que está acontecendo é que eu sou o homem mais valente, que entrei agora para saquear os bens do valente que detinha pessoas e as libertarei para mim. Através das tentações, Jesus venceu para libertar a minha vida e a sua vida e atraí-la para si. Jesus precisou aprender a suportar as tentações para se identificar com nossas lutas e tormentos. Não há nada que eu e você venhamos a passar, da felicidade mais plena à dor mais terrível, que Jesus não possa olhar e dizer: eu já passei por isso, mas eu estou sozinho, meu coração está rasgado, eu quero morrer, eu não consigo suportar isso mais um dia, ninguém me entende. Ele entende. Minha mente está confusa, não tem conexão no meu jeito de pensar, eu não vejo nenhuma perspectiva colorida para o amanhã imediato eu não vejo nada de esperança. Jesus toca nisso e diz: eu sei o que você está sentindo, eu fui tentado em todas as coisas, à sua semelhança, e eu venci. Pode vir até meu trono, ali você receberá conforto, auxílio, ajuda para a ocasião oportuna. Vem. Como é que a gente pode aplicar isso? Eu creio que já está aplicado na mensagem inteira, mas como aplicar isso mais ainda para o nosso dia a dia? A verdadeira batalha espiritual ocorre na luta diária, para não cair em tentação e também resistindo ao diabo. Nos é ensinado para a massa chamada evangélica no Brasil, que batalha espiritual é você decretar o demônio sair da gaveta da sua casa, o demônio dentro da sua casa, não sei o que, o demônio do desemprego. Não, querido. A batalha espiritual acontece quando todos os dias você precisa resistir às tentações do diabo, para você não se render à cobiça, à vaidade, tomar decisões precipitadas que não esperam a resposta e a provisão diária de Deus. A verdadeira batalha espiritual acontece quando você quer resolver os seus problemas na força do seu poder. A verdadeira batalha espiritual acontece quando você deixa de orar, quando você deixa de jejuar, quando você deixa de prostrar-se diante da palavra, naquele momento só você e Deus todos os dias, e ser tratado por ela. Ali você começa a sucumbir, sua mente começa a pensar de um jeito que não pensava mais, seu coração começa a sentir de um jeito que não sentia mais, seu corpo começa a reagir com transtornos que não sentiam mais, quando você resistia às tentações. A batalha espiritual se dá no dia a dia, pelo senhorio do nosso coração. Às vezes nós seremos levados pelo deserto, e por favor guarde esse ponto, nem sempre tudo será felicidade e alegria, nem sempre. Pessoas amadas serão tiradas de você, situações que você não queria que terminasse, vão acabar, serão arrancadas pela raiz. Você será conduzido a lugares que não gostaria de ir. Você lembra de Pedro? Pedro disse para Jesus assim: eu vou te seguir por onde quer que o Senhor me mandar, por onde quer que o Senhor for, eu vou. Jesus diz: vai mesmo, só que você não sabe do que você está dizendo ainda. E quando Jesus ressuscita, ele visita Pedro e diz para Pedro: quando você era pequeno, você se vestia, criava seus sonhos, ia por onde queria, para onde queria, mas agora que você é meu, uma outra pessoa vai te tomar pela mão e vai te conduzir por um caminho que você não quer. Aí João nos explica que Jesus estava dizendo a morte de Pedro.
Tempos depois, Pedro não tem a vida de credibilidade, sucesso, conforto e reputação diante dos homens. Ele é levado até a cruz e pede para a cruz ser pendurada de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de morrer como seu mestre. É assim, nem sempre tudo será felicidade e alegria. Prepare-se para a tentação, prepare-se para o momento onde você está recebendo dardos inflamados. Talvez não dure 40 dias, talvez dure 2 anos. Jó experimentou isso 2 anos. E que 2 anos infernais. A própria mulher olhar para ele e dizer: abandona esse Deus teu e morre. Porque servir a Deus na fartura é fácil. Servir a Deus com os filhos ao redor da mesa é fácil. Mas Deus continuará sendo teu Deus quando você tiver que dizer: nem só de pão eu viverei, mas de toda palavra que vem de Deus. Você conseguirá dizer: Deus é suficiente para mim. Precisamos, como Jesus, estar submissos a Deus, cheios do Espírito Santo, conhecedores da palavra e termos práticas regulares de jejum. Eu não vejo outras ferramentas graciosas dadas por Deus que podem nos ajudar tanto na luta contra a tentação diária. E por fim, ao passarmos pela fornalha da tentação, lembremos-nos do nosso Salvador. E eu quero que todos nós encerremos essa exposição lendo a uma só voz Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. Finalzinho da Bíblia, por favor. Antes da carta de Tiago, vem Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. Leamos a uma só voz. Esta que é a palavra do Senhor. Ao passarmos pela fornalha da tentação, lembremos-nos do nosso Salvador. Hebreus 4, verso 14 a 16. Leamos a uma só voz. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado.